Acabei de tomar uma escorregada ali. Mas parece que eu ia morrer várias vezes e eu quis desistir muitas vezes. Eu acho que esse lugar é o mais bonito que eu já vi. Eu já tava esperando o urso descer correndo no meio das árvores. Fala galera, bem-vindo de volta à Eslováquia e ao segundo vídeo da nossa série aqui no país. E talvez vocês estejam reparando que a gente está em um lugar diferente do que a gente tinha mostrado para vocês lá em Bratislava. A razão é que ontem a gente alugou um carro e viemos para Tatranska Lominska, no extremo norte do país, para conhecer um dos pontos turísticos, talvez um dos mais conhecidos aqui na Eslováquia, que são as montanhas de High Tatras. E a viagem de carro foi bem tranquila, durou cerca de 4 horas e é incrível, enfim, você vai passando por o interior, vários vilarejinhos super bonitos e tem serra e tudo mais, mas foi bem tranquilo. Mas o que eu achei mais incrível é que você tá no momento passando muito perto dos vilarejos, muito bonitos, uma floresta, mata fechada, e aí do nada abre, assim, e quando abre você vê High Tatras enorme olhando pra você ali. E quando a gente estava pesquisando do que a gente poderia fazer em volta de Bratislava ali, a gente viu vários castelos e a gente caiu em alguns vídeos no pessoal que veio visitar High Tatras e fez essa trilha aqui. A gente ficou super animado, estamos aproveitando um feriado que está tendo no Brasil para poder fazer ela. Então no vídeo de hoje a gente quer levar vocês junto para mostrar como que vai ser todo o trajeto para chegar até lá, como vai ser a trilha, se vão conseguir, se não, se vai ter perrengue ou não. Então bora! Nossa, e a gente tá vendo essa montanha desde 50, 60 km antes de chegar aqui em Tatranska Lominska e chegando perto dela é imensa, assim, é absurdo de grande. E uma das razões da gente ter optado por ficar em Tatranska Lominska, daqui saem alguns teleféricos que sobem até o topo da montanha, mas tem a opção de você descer em estações intermediárias. E a trilha que a gente vai fazer em específico, ela sai do segundo ponto onde ele para. Então a gente já comprou os teleféricos pela internet e vamos subir. Olha isso! E a gente acabou de descer do teleférico e olha isso, onde a gente saiu. É surreal. E como a gente tinha comentado ali embaixo, tinha a opção de você subir até o topo e é bem caro pra subir até lá. Era 40 euros a mais. A mais? Mais é. Pra subir aqui é meio caro, se for pensar, mas acho que valeu super a pena, foi super tranquilo, bem rapidinho. Olha isso, o tamanho dessas montanhas. Parece que alguém recortou ela e colocou aqui, porque tá um contraste muito bom com o céu. Absurdo. E achamos nossa trilha. A gente vai primeiro subir até o Velka, esse nome aqui, é 1h15, e depois até o lago Zelenon, que é 2h45. Tem muito caminho pra andar ainda. Bora lá então. Tá animada? Bora! E um dos pontos de visita aqui dessa estação de teleférico que a gente parou é um lago que tem aqui na parte de cima, só que ele parece estar meio seco. As fotos que a gente viu, ele tava mais aguado. Mas é super bonito. Pelo menos a parte ali que tá mais cheia de água dá pra ver, tá bem calminho e dá pra ver refletindo as montanhas. Incrível. Olha isso. Olha a cor desse lago. Da hora, ele é verde e azul. Azul provavelmente tá refletindo no céu. Mas a gente deu sorte, o clima tá perfeito. Tem uma nuvem no céu, tá meio nevoado ali embaixo, mas aqui em cima tá perfeito. Queria ter subido. Lá em cima deve ser bravo. A galera fala que vale a pena subir só em dia assim, porque esse é muito comum aqui, tá tomado por nuvens. Dia perfeito. Bora! E que nem a gente mostrou lá embaixo, tem várias plaquinhas com algumas trilhas que a galera já costuma fazer por aqui. E a gente pegou uma delas, que a gente tá fazendo a trilha vermelha. Então a gente foi seguindo as setas e tem várias pedras que estão com uma setinha, que nem essa aqui, demarcada. Então dá pra ver se você tá no caminho certo ou não. Mas como a gente é meio perdido, a gente tá acompanhando o caminho todo pelo All Trails também. E a gente vai deixar o link aqui embaixo da rota que a gente fizer aqui. Acho que aqui ia ser útil aqueles bastãozinhos de caminhada. A gente viu uma galera com. A gente até viu pra comprar, mas era meio caro aqui. Sim, e a gente claramente os amadores fazendo a trilha, porque a galera vem muito preparada pra cá.
Acho que é a primeira vez que a gente faz uma trilha tão rochosa assim. O que a gente costumava fazer era mais na floresta, assim, fechada. Acho que era mais trilhas de mata. E nós trouxemos várias barrinhas de proteína para ir comendo durante a viagem. É uma boa, no meio da trilha tem um restaurante. Até chegar lá, a gente vai comendo umas barrinhas. Os maiores erros que a gente comete quando a gente vai fazer trilha, esses percursos longos, é não levar coisa para comer no meio e água. Então dessa vez a gente trouxe 2 litros de água e várias barrinhas, salgadinho e tal. Então vamos ver se vai dar certo. Babe, why can't you see? No hope in what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. E depois de 2 subidas super íngremes e quase 300 metros de elevação, a gente chegou em um dos picos do High Tatras. Esse pico chama Velka Shivistoka. É assim que escreve o nome. A vista daqui é incrível, a gente tá embasbacado ainda. A gente não esperava que era uma cadeia de montanhas e com um vale super incrível no meio. A gente já consegue ver o laguinho pra onde a gente tá indo. Nossa segunda parada. Segunda parada dessa trilha. E, nossa, é incrível. E nosso caminho foi bem tranquilo. A gente, aqui dá até pra ver a estação, tem alguns bondinhos passando. A gente fez essa trilha, dando a volta na montanha, vindo aqui, até chegar nesse topo que a gente tá, que é a Velka Shivistoka, que nem a Lia falou. E no geral a trilha foi tranquila. Ela é bem rochosa, somente essa parte que dá a volta na montanha, então você precisa tomar um cuidado, mas ainda assim é uma ótima trilha. Achei ela muito bem sinalizada e demarcada. E uma das partes preferidas da trilha é trazer seus snacks. E a gente comprou um snack temático, Eslováquia, com montanhas. Essa aqui tem gelo, né? A gente tá no verão, não é essa, mas dá pro gasto. Nossa, mas pode imaginar esse lugar com neve, deve ser incrível. Deve ser incrível. Não sei se dá pra fazer. Essa trilha, inclusive, é fechada no inverno, porque é perigoso com a neve e tal. Mas, por outro lado, dá pra você descer esquiando. Dá pra descer esquiando. E agora a gente vai descer até o laguinho onde a gente mostrou no vídeo. Dizem que aqui a descida é até mais difícil que a subida, então vamos ver como vai ser. Qualquer coisa a gente desce rolando, né? Nossa, nem me fala. Deus me livre. Nessas pedras. E uma coisa engraçada nessa trilha é porque toda vez que você passa, alguém fala oi. Mas, por mais que eu já falei tipo 50 vezes, eu ainda não me acostumei, porque oi em eslovaco é ahoj. Ahoy. Hi, Captain, it's Robin. Ahoy. Então a galera passa mó animada, falando ahoj, ahoj. Tô aqui rindo sozinho com isso. Com certeza podemos afirmar que a descida é mais perigosa. Acabei de tomar uma escorregada ali, tem uma parte que tá meio molhada, mas a pedrinha escorregou. Tem um pequeno corte, raladinhos, mas tamo bem. E seguimos descendo. Uma coisa que está sendo bem legal de ver é como a vegetação está mudando lá do topo até agora, que a gente está chegando mais ou menos na metade, eu acho, da descida. E já tá tudo muito mais verde, ao contrário lá de cima que é só pedra. E, nossa, pra mim, sem dúvidas, é muito mais difícil descer esse negócio do que subir. Acho que a gente tá sofrendo bem mais, assim. Tem uma galera que tá subindo agora que
Então, de parabéns, porque subir isso daqui me parece muito mais difícil do que a outra subida que a gente fez do outro lado. Sim, estamos sofrendo pra descer, mas sem dúvida acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente já viu. Ainda mais com o sol descendo e as luzes batendo de forma diferente aqui no vale e as montanhas em volta. O verde, nossa, é uma composição incrível. E chegamos na parte mais difícil da trilha. E quando a gente tava vendo os vídeos da galera que veio fazer essa trilha, exatamente essa que a gente tá fazendo, eles passavam por uma parte de uma corrente que todo mundo falava que era super questionável se tava preso ou não. E aí a gente tava morrendo de medo de chegar esse momento, mas... Chegou. A gente tá na descida final pro vale e ainda pra ajudar tem um riachinho passando. Então, bora encarar. A ideia é você descer e de tão íngreme tem uma corrente pra você segurar. Nossa senhora, Parecia que ia morrer várias vezes, mas... parecia que eu ia morrer várias vezes e eu quis desistir muitas vezes, mas não tinha pra frente e pra trás. Mas deu tudo certo. Tem uma pedra enorme que você consegue ir se apoiando, mas a corrente é o guia, mas deu certo. Eu só não consigo andar direito agora, de tão bamba que minhas pernas não. Bastante aventura por hoje. Nossa, eu acho que essa trilha, por causa desse final, quer dizer, final não, né? A gente tá na metade ainda. E por causa dessa parte, eu acho que é uma das que eu mais tive medo de morrer, de todas que a gente já fez. E aí, a água é boa? Gelada, muito gelada. Quem me disser que isso aqui não parece um conto de fadas tá mentindo. Olha isso. Que absurdo. Eu não sei se é a luz, se é o vale, o que tá acontecendo, mas nossa, tá uma esfera meio mágica, assim. Sem palavras. E tinha uma tia cantando, então tava filme da Disney. Total, total. Caraca. E mais um episódio pra saga das noivas em lugares extremos. Do nada a gente tava aqui tirando foto da montanha e passou uma noiva de salto, escalando as pedras e pisando no barro, vestido branquinho, longo, que a galera faz por essa foto, por esse álbum. Não, mas eu acho que é um dos melhores lugares possível pra tirar uma foto. Sim. Absurdamente bonito. Com certeza a foto vai ter uma baita história. Eu acho que esse lugar é o mais bonito que eu já vi. Não sei se o horário que a gente veio tá influenciando, mas estando aqui no meio do vale é tipo... Como pode? Olha esse chalezinho. Olha esse lago. Tem patinho no lago. Infelizmente a gente perdeu o horário que o sol tava batendo no lago pra ele ficar daquelas cores maravilhosas, mas, gente, olha se esse não é o lugar mais bonito que vocês já viram. Não dá. Olha isso. Tudo é perfeito. E chegamos no lugar mais esperado dessa trilha, que é esse chalezinho, na beira de um lago maravilhoso, no meio das montanhas. Tava um caos lá dentro, super cheio de gente, porque esse é um chalé no meio do nada, então... É o único também, né? Então você não vai ter muita opção de lanchinho aqui perto. Mas, pra nossa surpresa, tinha bastante coisa lá e do que a gente entendeu, a gente pediu um goulash e uma sopa de cogumelos. Foi o que deu pra entender lá, e 2 cofolas, que é a Coca-Cola daqui. Tudo isso deu 22 euros. Olha só essa vista. Fala assim, um dos melhores lugares pra você comer na sua vida. Uhum. Quentinho? Muito bom.
Nossa, Porque a gente tá com fome. surpreso, porque a cara não é das melhores, mas o gosto tá bom. Ah, você achou que eu falei, minha cara não tá das melhores? Não, a sua cara tava bom. O cara do goulash com dumpling. Tá meio parecendo um strogonoff, carne de porco desfiada. Muito saboroso, muito, muito, muito saboroso. Que delícia. E esse dumpling aí que parece um pão? Eles não têm menu em inglês, gente, então... Parece pão, mas ela falou que é dumpling. Vamos ver. É, eu vi ela falando então. É um Fala a pão verdade. bem macio, muito macio. Junto com o molho do dumpling, maravilhoso. Então vamos experimentar essa sopinha de cogumelo, você falou? Cogumelo. Vamos ver. Tem um gosto bem herbal, assim, de legumes e ervas e bem saboroso. Acho que uma opção vegetariana, parece muito boa. Tem bastante cenoura, cogumelos, tem uma massinha que eu acho que deve ser um dumpling. Talvez eu não comi muita sopa ultimamente, mas essa aqui tá muito boa. Eu que nem curto muita sopa de cogumelo. Acho que depois que a gente tá mandando sem parar, aí agora que deu uma relaxada, acho que bateu o frio. Ainda mais na sombrinha na beira do lago. É, mas assim, a gente não poderia ter pedido comidas melhores, porque uma sopinha e um ensopado não tem erro não, gente. Esquenta o coração e a barriga. A água da torneira daqui sai tão gelada, que meu dedo, acho que daqui a pouco vai ficar preto. Nossa, meu machuca. Tá gelado. Mas o lado bom daqui também é que tem banheiro e pode usar mesmo se você não consumir aqui no restaurante. Então, parada top. E por mais que é triste dizer adeus, precisamos pegar nosso caminhozinho de volta. Agora é uma trilha que ela é bem mais fácil e plana. Dizem. Dizem, vamos ver. Mas em tese agora a gente só vai dar um pouco da volta pela base da montanha e voltar para a cidade de Tassalônica. Tem um ônibus que a gente consegue pegar que leva a gente na cidade até onde a gente está no final da trilha. Vamos ver se a gente consegue pegar ele ainda. Se não, é mais uma caminhadinha. Eu falo caminhadinha, mas eu acho que daqui até lá são umas 2 horas. 2, 3 horas. Tava falando que até o ônibus é 2 e até Tatranska é 3. Tem mais uma grande jornada por aí. Mas é bonito, hein? Nossa senhora. E por mais que essa trilha que a gente tenha feito tem umas partes meio roubadas, que a gente subiu de teleférico, a gente não pegou tanta subida assim, mas acho que ela já é um ótimo jeito de conhecer aqui High Tatras, porque no final, aqui a gente tá no meio do percurso e a gente tá bem no meio da cadeia de montanhas, então é um visual absurdo, incrível, vale absurdamente a pena. Com certeza a gente teve essa impressão quando a gente tava gravando o vídeo, tirando as fotos, mas não fica tão bonito quanto ao vivo, assim, as cores, as montanhas, nossa, que lugar bonito. E a gente vira de costa para ver essa linda cachoeira da onde a gente estava vindo e as montanhas ficam tomadas por névoa. Olha isso. Me diz, gente, como um lugar desse pode ser tão bonito? É perfeito. E com certeza esse lugar fica ainda mais bonito porque é o tanto que a gente falou para chegar aqui. O Doug literalmente, coitado. Que dia. Que dia, senhoras e senhores. Como podem ver, estamos de volta no nosso Airbnb. Sãos e salvos. Depois que a gente saiu do chalé, a gente ainda tinha 2 ou 3 horas até o ponto de ônibus, que era o final da trilha. A gente só esqueceu de um detalhe que se chama pôr do sol. E ainda mais quando você tá num vale, escurece muito mais rápido. Absurdo, então corta pra Bia e Doug correndo por 3 horas, tentando chegar o mais cedo possível no ponto de ônibus, porque ia escurecer e a mata é fechada, e a gente não sabia se tinha urso, a gente já tava se preparando pra encontrar o urso. Porque, meu Deus do céu, que desespero! E o trajeto não era reto também, era cheio de pedra, então você tinha que mais olhar pedras do que qualquer coisa. O final da trilha é bem monótono, assim, bem tedioso, porque você tem que ficar olhando pro chão, você não pode ficar olhando pra paisagem, então de vez em quando a gente até parava. E é bem longo também, né, então... E é bem longo, Então o final é bem tedioso, por isso que a gente nem filmou tanto, assim, a gente filmou uma coisa ou outra, mas não tinha muito o que ver. Aí beleza,
Saímos correndo. No finalzinho ali a gente trombou outros 2 caras que estavam fazendo o mesmo trajeto que a gente. Começou a escurecer, eles ligaram uma lanterna turbo e a gente com a lanterninha do celular lá, super tipo... Nós claramente tá preparado pra estar aqui, assim, eles na boa lá. Aí beleza, obviamente a hora que a gente chegou no ponto de ônibus 3 horas depois, o último ônibus tinha saído tipo 10 minutos antes. 15 minutos, 10, 15 minutos antes. Sim, não dava nem pra... A gente cogitou, não, vamos andando pela rua e tal, mas não tinha uma luz, então também não dava. E no final, os 2 caras tchecos que estavam vindo, a gente conversou com eles, veio trocando ideia, falou que é do Brasil, eles falaram, nossa, vocês estão longe, hein? Então a gente veio trocando ideia e a hora que a gente chegou lá não tinha um ônibus, eles já tinham, a hora que a gente percebeu, eles já tinham pedido um táxi. Eles ligaram no número e como eles eram tchecos, eles falam esloveno aqui, a galera se entende muito bem, inclusive vieram altos papos no táxi. Então fomos salvos ali de ter que tentar falar um esloveno, ligar pra um táxi, alguma coisa, pelos 2 tchecos e nem deixaram a gente pagar o táxi. A única coisa que eles gritaram depois foi Visit Prague. Então foi isso, fomos salvos por 2 anos tchecos ali também no caminho. Foram muitas vezes que a gente achou que ia morrer. Não foi pra tudo isso não, gente. Não, agora eu vou estudar como que faz pra salvar o urso, porque hoje foi muito perto. Viu isso várias vezes. Mas dizer que aquele barulho que a gente ouvia na floresta, você não achava que era um urso? Eu já jurava que era um urso. Eu já tava esperando o urso descer correndo no meio das árvores. E o urso escala a árvore, então não tem... Não que eu vou conseguir subir. Não que você consiga, mas enfim. Então é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa trilha louca, que dia intenso que foi. A gente vai colocar a rota que a gente fez no All Trails aqui na descrição do vídeo. E que se tiver qualquer outra dúvida, pode colocar nos comentários aqui que a gente responde. Fechou, mas assim, resumindo, ótima trilha, bonita Nossa. paisagem, vale muito a pena. Lugar mais bonito, incrível. Isso aí, tchau, tchau. É isso, tchau. E chegamos no castelo de Spish. Parece que a gente tá numa pintura. Isso é uma cerveja muito boa.